começando depois do lago, a última noite do lago, passo à história mais adiante, na crise da Galileia, no capítulo 16º. Exato. 16º. Quando Cristo proibiu o povo de o proclamar rei, reconheceu haver chegado a um ponto decisivo em sua história. Multidões que hoje o desejavam exaltar ao trono dele se desviariam amanhã. A decepção das suas ambições egoístas transformar-se-iam o amor em ódio e os louvores em maldições. Sabendo isso, embora nenhuma medida tomou para conjurar a crise, desde o princípio não acenara a seus seguidores com nenhuma esperança de recompensas terrestres. A um que viera desejando ser seu discípulo dissera Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto está no capítulo 6 de São João, capítulo 6, 22. Se os homens pudessem haver obtido Cristo com o mundo, multidões lhe haveriam oferecido o seu apoio. Tal serviço, porém, não poderia ser aceito por ele. Dos que agora se achavam ligados a ele, muitos havia que tinham sido atraídos pela esperança de um reino terrestre. Estes deveriam ser desenganados. O ensino profundamente espiritual do milagre dos pães não fora compreendido. Deveria ser tornado claro. E essa nova revelação traria consigo mais rigorosa prova. Portanto, Pedro não passou a primeira prova, os discípulos não passaram quase a primeira prova, e agora tinham que passar a prova seguinte. Porque as provas vão-se diariamente adensando. O milagre dos pães foi divulgado por toda a parte. E no dia seguinte, bem cedo, o povo afluía de Betsaida para ver a Jesus. Vinham em grande número, por terra e por mar. Os que o deixaram na noite anterior voltavam, esperando encontrá-lo ainda ali, pois não houvera nenhum barco em que tivesse podido atravessar para o outro lado, pois as ondas do mar não deixaram. Suas buscas, porém, foram infrutíferas, e muitos regressaram a Cafarnaum buscando sempre. Entretanto, chegara ele a Genezaré após um dia de ausência. Logo que cessou de sua chegada, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Alguns tempos depois, foi ele à sinagoga. E aí o acharam os que vieram de Betsaida. Ouviram dos discípulos como atravessaram o mar. Milagre. A fúria da tempestade, as muitas horas de infrutíferos esforços, remando contra ventos adversos, o aparecimento de Cristo andando sobre as águas, os temores despertados e as consequências da mesma, bem como a súbita cessão da tempestade e o aportar do barco, tudo foi fielmente narrado à maravilhada multidão. Que lindo! Espetacular! Não contentes com isso, muitos ainda se reuniram em torno de Jesus, indagando: Rabi, quando chegastes aqui? Esperavam receber de seus próprios lábios uma segunda narração do milagre. Eles precisavam de ouvir novamente. Jesus não lhes deu guarida, não lhes satisfez a curiosidade, disse tristemente: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes.
não o buscavam por nenhum motivo digno, mas como foram alimentados como os pães, esperavam receber ainda bênçãos temporais, unindo-se a ele. O Senhor lhes ordenou: trabalhai, não pela comida que perece, que é o alimento físico, não busqueis meramente benefícios materiais, não seja o vosso primeiro esforço o prover o necessário para a subsistência da vida atual, mas buscai o alimento espiritual, isto é, a sabedoria que permanece para a vida eterna. Isso apenas o Filho de Deus pode dar, porque a este, o Pai, Deus o selou. Quer dizer estas palavras com toda a notoriedade e sabedoria que tem. Muitos procuram Jesus pelos milagres, pelas curas, por algo sobrenatural. Aqui está a dizer que nós devemos buscar Jesus porque Ele tem a vida eterna. Porque Ele tem as palavras da vida eterna e tem o Espírito Santo para nós. Estou estudando isto no vector em que as profecias estão-se cumprindo e as pessoas estão à espera de milagres. Milagres de descelamento, milagres de fartura, milagres de desconfinamento, milagres da liberdade religiosa. Não vai haver. O que vai haver é a Inquisição, o que vai haver é a apostasia dentro da Igreja, o que vai haver, vai acontecer coisas que as pessoas não estão preparadas e eu estou a querer preparar-me e estou a querer avisar-vos que isto vai acontecer. Por um momento despertou-se o interesse dos ouvintes. E os ouvintes ficaram atentos. O que é que ele quer dizer com isso? De comer uma comida que nós não temos, uma comida que nós nunca comemos. E Jesus vai explicar. Perguntaram eles: que faremos para executarmos as obras de Deus? Tinham eles estado a realizar muitas e enfadonhas obras, a fim de se recomendar perante Deus. Religiosos, estás a religiosos aqui. E estavam prontos a ouvir qualquer nova observância pela qual pudessem obter maior mérito. Portanto, confiar nas suas próprias obras. Sua pergunta significativa queria dizer: que faremos para merecer o céu? Qual é o preço que exiges? Qual é o preço que nos é exigido para alcançarmos a vida por vir? E esta pergunta tem deambulado de igreja para igreja e de pessoa para pessoa. Será que eu sou salvo? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Vou guardar os mandamentos, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, está a nossa liberdade de escolha. Querem ver? Olha, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. O preço do céu é Jesus. O caminho para o céu é a fé do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu pergunto, e vou fazer uma analogia. Nós não podemos ter vergonha de Jesus. O que é não ter vergonha de Jesus? Eu saí de casa disparado, com um aperto no coração, porque me convidaram para um grupo de... eu nem sei dizer o grupo que é. Novela Gênesis. Gênesis Novela, ou Novela Gênesis. Irmãos, aonde é que eu já cheguei que estão criando grupos de novelas? Novelas Gênesis. Grupos com 87 mil pessoas. Olha, eu estou por aqui, como se costuma dizer, eu estou por aqui, irmãos. Eu já não aguento dizer que basta. Isso já é uma arrogância contra Deus. A liberdade religiosa que nós temos não é para fazer pecados. Eu podia fechar o vídeo, mas por favor, acompanhem-me. Mas o povo não queria receber esta declaração da divina verdade. Qual era essa divina verdade? Jesus fizera a própria obra que a profecia predissera que o Messias havia de fazer. Mas eles não entenderam. O seu testemunho não testemunhavam que as suas esperanças eram egoístas, imaginaram como a sua obra. Ou seja, eles dependiam da sua fé obreira.
é técnica. É teologia minha. Eles dependiam da fé das obras deles. Cristo, na verdadeira essência, é a nossa fé, é a nossa justiça. Cristo, na verdade, alimentaram um dia a multidão com os pães de cevada nos dias de Moisés, porém Israel fora por 40 anos sustentado com o maná e do Messias. Muito maiores eram as bênçãos esperadas agora. Seus corações descontentes indagavam porque se Jesus podia realizar tão assombrosas obras como as que tinha presenciado, não podia dar saúde, força, riqueza a todo o seu povo, libertá-lo dos seus opressores e exaltá-los ao poder e à honra? Podia ou não podia? Não o fez. Não o fez. E não o vai fazer. Reparem, há uma obra que vai ser feita debaixo de perseguição. O facto de que ele, Jesus, pretender ser o enviado de Deus e todavia recusar ser rei de Israel, era um mistério que não podiam penetrar. Acredite naquilo que estou a dizer. Hoje, acredita-se, como o povo de Israel aconteceu, que eles acreditavam na libertação de Roma. Acreditavam que iam ser libertados dos romanos. Mas acreditavam, tanto acreditaram, que foram à Bíblia e com textos de Isaías, que Jesus ia ser o Messias. E hoje estamos na mesma. O povo acredita que vai ser libertado, que as igrejas vão abrir, que vamos andar aqui todos livres, que vai ficar a igreja normal, que vamos fazer cultos, que vamos fazer reuniões, que vamos fazer batismo, vamos chamar pessoas para dentro da igreja. Enganam-se, irmãos, enganam-se. Começou a perseguição, começou a Inquisição, não sei onde é que ela está, neste momento não está, nós estamos a viver numa liberdade temporária, estamos a viver liberdade só de fachada, porque eu não posso abrir a igreja, eu não posso pregar dentro de uma igreja, eu não posso respirar dentro de uma igreja com máscara, eu não posso pregar com uma máscara. A liberdade nos foi tirada. E vai haver perseguição a seguir. Não tenhamos dúvidas. Na verdade vos digo. Eu vou voltar atrás. Então veio Zombataria, um rabi perguntou: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Portanto, eles queriam acreditar em Jesus, mas em milagres. Os judeus honravam a Moisés como o doador do maná, rendendo louvor ao instrumento e perdendo de vista aquele, que é Jesus, por quem a obra fora operada. Seus pais tinham murmurado contra Moisés e posto em dúvida e negado sua missão divina. Agora, no mesmo espírito, os filhos rejeitaram aquele que lhes apresentava a mensagem de Deus. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que sou eu. Queria dizer que era Jesus. O doador do maná ali estava entre eles. Fora o próprio Cristo que conduzira os hebreus através do deserto e os alimentara diariamente com o pão do céu. E esse alimento era a figura do verdadeiro pão do céu. O Espírito Santo, insuflador da vida, manando da infinita graça de Deus, a plenitude de Deus, eis o verdadeiro maná. Jesus disse: o pão de Deus, que é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Era Jesus e agora é o Espírito Santo. É Deus, em forma do Espírito Santo, trabalhando com homens poderosos, como Elias, dizendo a verdade, que este mundo está cativo em Satanás. Preso. Hoje é sábado. Eu não vendo nada. Tenho coisas para vender. Não posso vender. É lei. Sou governado por mandamentos.
Podia falar noutros mandamentos, mas as pessoas dizem, porquê é que nós só falamos no sábado? 70 argumentos que eu apresentei em favor do sábado. E logo a seguir a nota de rodapé, comentário. Porquê que este grupo só fala do sábado? Eu só falei uma vez naquele grupo. E eu respondi assim: se tu falares no dia de sábado, no mandamento de sábado, na tua igreja, tu vais perceber. Tu não vais perceber. Eu já os conheço, costuma dizer. Quem fala não são eles, são os mesmos que eu já os conheço há 20 ou 30 ou 40 anos, que são os demónios. Os demónios são os mesmos que andam aqui. Há 20 ou 30 anos que eu ando nisto, são os mesmos a dizer as mesmas coisas. São demónios. Irmãos, nós estamos a lutar, não é com carne, não é com sangue, são com demónios. Pensando nisto, ainda mais, que era a comida temporal que Jesus se referia, disse, alguns dos ouvintes clamaram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não, Jesus não era desse pão que ele queria dar. Jesus falou então abertamente, eu sou o pão da vida. A figura empregada por Cristo era familiar aos judeus. Eu não vou continuar noutra hora. E já estou a encerrar com o desejar de todas as nações, com a fé de Jesus, com a oração. Eu estive em oração aqui. Eu vim em oração até aqui e vou em oração até casa. Vergonha de Jesus é o que está a ver. Sabem o que é a vergonha de Jesus? A vergonha de Jesus é ter vergonha de Jesus. É estar calado e não dizer nada. Eu sempre disse e volto a dizer, nós estamos a viver no último momento da história. E estamos a passar uma ditadura que não vai parar até que Jesus venha. E ninguém vai melhorar este mundo. Não há ninguém. Pois, está dito. Que Deus vos abençoe. Que nós possamos ser livres de expressão. Nós possamos falar à vontade, sem medo. Porque eu não tenho medo, eu não tenho vergonha. Porque eu sou de Jesus. Obrigado, boa tarde e bom sábado.